Português para concursos. Conjunções subordinativas. Este é o assunto da aula de número 3. Bom, pessoal, a gente já viu, em aulas anteriores, já é a terceira aula, que a conjunção, ela liga duas orações. Eu tenho ali duas orações, tá? A partir do momento que eu coloco o quando ali, que é uma conjunção subordinativa adverbial, eu estou ligando essas duas estruturas. E aí eu estou dizendo, que esse quando dá uma ideia aqui de tempo, porque a conjunção ela não só liga as duas orações, ela estabelece uma relação aqui que é de tempo, tá? Quando eu cheguei, dá a ideia de tempo, tá, pessoal? Já vimos que a conjunção liga duas orações e, claro, ela é adverbial por quê? Porque ela dá uma ideia de tempo. E o que dá a ideia de tempo, a circunstância de tempo, é expressa pelo advérbio que a gente viu anteriormente. Porém, ela introduz uma oração inteira. Então eu direi que é uma oração adverbial, tá? Por que é subordinativa? Porque nós temos aqui, pessoal, não mais uma relação de coordenação, como a gente viu em aulas anteriores. Tá? Na aula passada, a gente viu as coordenativas. Agora eu tenho aqui uma relação de subordinação. Percebam que esse quando eu cheguei só existe porque o João saiu existe, que é a oração principal, a primeira oração. Se não fosse essa primeira oração, essa segunda não existiria, tá? Daí a ideia de subordinação aqui, tá bom, pessoal? Eu tenho ali, a oração subordinada, que é quando eu cheguei. Por que ela é subordinada? Porque ela está ligada à primeira, que está lá, que é a oração principal, Por que ela é adverbial? Porque a oração inteira dá uma ideia de tempo, quando eu cheguei, tá, pessoal? Por que a conjunção aqui, que lá era um advérbio, agora é uma conjunção subordinativa adverbial? É conjunção porque está ligando duas orações, deixa de ser advérbio e vira uma conjunção, porque ela introduz ali a oração subordinada, adverbial, digamos assim. É subordinativa por quê? Porque ela está introduzindo uma oração subordinada, que está subordinada à primeira, e adverbial, porque dá ideia de tempo. É simples assim, não é difícil. Está aqui, ó. São todas as circunstâncias que a gente viu lá no advérbio. A causa, a comparação, a conformidade, a condição, consequência, concessão, finalidade, proporção. E neste caso aqui, eu queria dar a ideia de tempo e dei a ideia de tempo. Tá, pessoal? Mas importante vocês saberem que a ideia de subordinação aqui está ligada em que a segunda, que é a subordinada, só existe porque a principal existe. Senão não faria sentido. Quando eu cheguei, tá, faz mais sentido quando tenho a primeira, que é João saiu, tá? E aí eu tenho aqui a ideia de subordinação. Mas ela também tem, quando eu digo, quando eu coloco aqui um que. E aí já não tem mais relação lógica de sentido, como essas aqui. Aqui esse que, ele está introduzindo aqui, pessoal, o que a gente chama de oração substantiva, que está integrando a primeira. Tá, pessoal? A gente chama esse que de conjunção subordinativa integrante, porque ela está integrando a próxima oração. Ela liga orações subordinadas substantivas. O que eu tenho ali? Uma oração subordinada, que não faria a prova. Por que ela é subordinada? Quando eu digo João disse, isso aqui não transmite mais uma circunstância. Nenhuma circunstância dessas aqui. Vocês não vão conseguir, que não faria a prova, vocês não vão conseguir colocar uma dessas circunstâncias aqui, porque não é adverbial. Porque agora ela é substantiva, que a gente vai ver mais adiante. Você só tem que saber nesta aula que existe o que e o se como conjunção subordinativa integrante. Sim, pode ser um se também, a gente vai ver mais adiante, tá? E percebam que quando eu digo João disse, vocês querem que eu diga mais alguma coisa, tá? Aqui eu poderia dizer João saiu quando? Quando eu cheguei. Você vai perguntar quando? Mas ela está completa, de certa forma, a informação. Ela é subordinada no sentido de que essa aqui só existe porque aquela ali existe. Agora aqui não. Aqui se eu falar para você João disse, eu chego aqui e digo João disse. Isso o quê? Tá tudo aqui. Isso aqui é uma função sintática dessa primeira oração. Mas a gente vai falar disso só mais adiante, tá? Então eu quero que vocês entendam que existe o que e o se como conjunção subordinativa integrante que liga orações subordinadas substantivas, que a gente vai ver adiante. Essa é subordinada a qual? Aquela lá, que é a principal, a João disse, tá? Isso é subordinação. A gente vai começar a ver essas relações lógicas de sentido aqui, pessoal. Causa, comparação, conformidade, vocês podem ler. Não vou ler porque demora muito aula, tá? Mas são as relações lógicas de sentido que a gente tem no caso das subordinativas adverbiais, tá? Porque as subordinativas, elas podem ser as adverbiais, e aí a relação lógica de sentido é de causa, mas a conjunção subordinativa é causal.
Aqui é comparação, mas a conjunção é comparativa. Aqui é conformidade, mas a conjunção é conformativa. São as adverbiais. As relações lógicas de sentido que a gente vai ver nesta aula. Mas temos também as integrantes, conforme eu falei para vocês, que liga as substantivas, que é o que e o se, tá? Que a gente vai ver lá no finalzinho. Primeiro veremos todas essas relações lógicas de sentido aqui, cada uma delas, tá, pessoal? Começando pelas causais. E aqui nas causais, tá? Tem uma coisa bem interessante que eu vou falar para vocês. São essas aqui, o porquê, o pois, o como. Presta atenção no como, tá? Quando significa porquê. Vai ser causal, porque o como tem a questão da polissemia conjuntiva, os vários sentidos da mesma conjunção. Esse como vai incomodar vocês em concurso, tá? Por isso que, uma vez que, visto que, tá? Mas o mais importante aqui é isso aqui, ó, causa ou explicação. A gente já viu que existem as coordenativas e explicativas, tá? A explicativa é coordenativa, que a gente já viu na aula passada, mas ela se confunde com a causal. Por quê? Porque é o mesmo porquê. O porquê pode ser explicativo, que é coordenativo, e pode ser causal, que é subordinativo. Por que isso acontece? Isso aqui era um terrorismo que se fazia com os alunos, né? Antigamente, depois dos concursos pararam de cobrar, porque os próprios autores e escritores se deram conta de que a pessoa pode nascer, crescer, casar, ser feliz e morrer sem saber a diferença entre causa e explicação, não há problema nenhum. E faziam um terrorismo com os alunos, eles tinham que saber, era questão e o aluno não sabia, e chegou-se à conclusão, a filosofia da linguagem chegou à conclusão de que toda causa também é uma explicação, tá? Então os concursos nem estão cobrando muito mais isso. O que pode acontecer? O que eu tenho aqui? Duas estruturas. Ele morreu porque levou um tiro no coração. E ele não comeu porque a comida estava ruim. Eu tenho aqui, se toda causa também é uma explicação, é causa, mas toda causa também é uma explicação. Então eu tenho duas explicações aqui. Porém, num concurso, a banca pode te perguntar o que é mais causa e o que é mais explicação. O que vocês acham? Resolve-se aqui pela questão objetiva ou subjetiva. Se vocês observarem aqui embaixo, né, se tem causa, tem consequência. Aqui está a causa, aqui está a consequência. Ele não comeu porque a comida estava ruim. Isso é consequência, isso é causa, tá? Mas aqui eu tenho uma causa, pessoal, subjetiva. O que é subjetiva? Eu não gosto de cebola. Não gosto. Se tiver cebola, a comida para mim vai estar ruim, eu não vou comer. Mas eu tenho um irmão que adora cebola. Ele vai amar a comida cheia de cebola, porque ele gosta de cebola. Caramelado com açúcar, então nem se fala, né? Mas eu não gosto, então a comida para mim vai estar ruim, tá? Eu tenho aqui uma causa subjetiva. Eu posso dizer que isso aqui também é uma explicação e, nas duas, no caso, essa é mais explicativa do que essa aqui. É causal? Também é uma explicação, né? Mas ela é mais explicativa do que essa aqui, que é com certeza causal. Por quê? Porque eu tenho aqui uma causa objetiva, é somente causa. Não dá para dizer que isso aqui é uma explicação. Também uma explicação mas ela é mais causa do que explicação. Tá? Se eu tiver que dizer qual que é causal, qual que é explicativa, essa seria explicativa e essa seria causal. Ele morreu porque levou um tiro no coração, não tem como não morrer. É muito objetivo. Tá? Então a primeira é mais causal do que a segunda, tá aqui, ó. Ele não comeu porque a comida estava ruim, é uma explicação. Eu poderia escolher entre as duas a segunda como uma explicação. O que vocês não podem fazer é isso aqui, ó. Nem toda explicação é uma causa, o contrário não vale. Então eu vou dizer aqui, ó, não coma tudo porque a comida está ruim, somente explicação, isso aqui não é causa. Isso vocês não podem fazer. Eu sei, o quadro ficou confuso, pode ter ficado para algumas pessoas, para outras não. Tá? Se ficou, discutam nos comentários entre vocês. Ou então, pessoal, revejam o quadro, tá? Não se preocupe que as pessoas em geral ficam chateadas que o que a banca vai fazer? Não, a banca, você vai ter que saber ler a questão para ver isso aqui. Isso pode acontecer. Você vai ver o que a questão quer de você. Isso você tem que fazer como aluno, tá? A banca não é idiota, a banca não quer que anule a questão dela, ela vai fazer uma questão bem formulada, tá, pessoal? Mas essa coisa de caso, explicação, os próprios autores já disseram que é um saco isso, que não é mais para fazer isso com os alunos. Tá? Então, fiquem aí tranquilos, tá bom? Mas apreciem esse quadro, que é muito importante. Agora, as comparativas. O que eu tenho para dizer para vocês da comparativa? Lá, ó. Como, também comparativo, que a gente acabou de ver que pode ser causal, assim como o qual depois de tal, tanto como, podem ler ali que vocês vão ver, tá? Olha o exemplo, o ônibus andava como um avião. O que tem de importante aqui, que já caiu em concurso, é isso aqui, além disso aqui, né? Ó, o ônibus andava como um avião. Colocaram mas não é conjunção isso aqui, porque não está ligando duas orações. O verbo na comparativa pode aparecer implícito. Poderia colocar um ponto aqui. Ou então, andava.
Avião, ó, o ônibus andava como um avião, andava. Poderia botar o ponto ali, sem problema nenhum. É conjunção também. E o verbo está ali, implícito, tá? Pode aparecer implícito ou não. E aqui que é importante também, como ele levou um tiro, ele morreu. Por que que é causal, que a gente acabou de ver? Porque como equivale a por quê? Porque levou um tiro, ele morreu. Nossa, que aula violenta. Desculpe, tá, pessoal? Mas é importante vocês saberem o exemplo, tá? Não gosto desses exemplos, mas fazer o quê? Ela é causal. Aquele como equivale a porquê, tá? Isso é muito importante de vocês entenderem. E agora a gente vai para as conformativas, onde vai aparecer um como de novo. Só que o como igual a conforme, mas pode ser conforme. É interessante vocês perceberem isso aqui, pessoal, que eu usava o como, depois eu comecei a usar o conforme. Hoje, nos meus textos, eu uso só o segundo e o consoante, ou as outras, né? Mas eu uso mais segundo e consoante. O que equivale a conforme, como tá ali, tá? Então você vai aprimorando o teu texto. Olha lá, ó. Fizemos o trabalho conforme o professor pediu. Fizemos o trabalho como o professor pediu. Conforme, como igual a conforme. Tá? Conformativa. Agora preste atenção aqui, que ela é comparativa. Fizemos o trabalho igual o professor fez, como o professor fez. Mudou o verbo, já mudou o sentido. Então aqui é comparativo, tá? Aqui é conformativo e anteriormente vimos causal, tá, gente? É muito importante. Tá aqui, ó, como ele levou um tiro, ele morreu, que é causal. Polissemia conjuntiva, os vários sentidos da mesma conjunção. Claro que é isso que vai cair no concurso. Ah, professor, então por que eu não ensino isso direto? Porque a criatura não sabe nem o que é conjunção ainda e já vai direto para a polissemia conjuntiva. Eu tenho alunos que vão lá para o outro professor e voltam para cá e dizem, ah, professor, eu só ensino passo a passo. Porque realmente, até isso aqui aconteceu. O cara já chegou falando em polissemia conjuntiva, sendo que o aluno não sabia nem o que era conjunção. Então isso aqui a gente só vai falar mais adiante, depois, tá? Por enquanto estamos conhecendo as conjunções e os seus sentidos, tá, pessoal? Nós temos as condicionais, que dão ideia de condição, tá lá, se, caso, contanto que, a não ser que grave, as conjunções, que é importante. Faremos o trabalho se você nos pagar antes, na condição de você nos pagar antes. Faremos o trabalho desde que você nos pague antes. Olha esse desde que aqui, presta atenção nesse desde que. Condição. E aqui, o desde que já está com ideia de tempo. Ele trabalha desde que completou 18 anos. A locução conjuntiva desde que, quando tem duas palavras ou mais, é locução conjuntiva. Uma só é conjunção. Aqui, condicional e aqui temporal. Tá, pessoal? Na primeira condicional, na segunda temporal. Então, preste atenção nisso também, que é muito importante. Tá? É locução conjuntiva, conjunção, polissemia conjuntiva. Isso tudo é bem interessante de vocês prestarem atenção aqui, tá? As concessivas são embora, o ainda que, o com quanto, mesmo que, posto que, são concessivos, tá, pessoal? Olha o exemplo ali, ó. Embora João não tenha estudado muito, ele foi bem na prova. E aqui é importante vocês entenderem que esse embora era mais difícil que eu tinha para decorar. Eu tinha muita dificuldade, eu peguei com o tempo. Vocês vão pegar com o tempo também, tá? Mas era a que eu achava mais difícil. Ele é muito parecido com a adversativa, mas, porém, todavia, que daí a adversativa é coordenativa, que é subordinativa, tá? Olha lá, ó, João não estudou muito, mas foi bem na prova. Ó, é parecido, né? Quase uma adversativa. Mas não, aqui é subordinativa e aqui é coordenativa aqui embaixo, tá? Por que eu digo que é coordenativa? Lá em cima eu consigo trocar. João foi bem na prova, embora não tenha estudado muito, porque ela é uma subordinativa. Aqui embaixo eu não consigo trocar, fica errado. Mas foi bem na prova, João não estudou muito. Foi estranho, porque ela é coordenativa. Adversativa. Mas as duas meio que se parecem, tanto é que nas questões de concurso eles pedem vocês trocar. Troque essa por essa, vocês têm que fazer a troca, daí na resposta você tem que fazer a troca. Tá? Isso aí é fatal. E aqui eu tenho as finais, que dão ideia de finalidade. Para que, a fim de que, tá aí, ó. Entreguei-lhe o dinheiro a fim de que o depositasse. Presta atenção que a fim de é locução prepositiva, termina com preposição. A fim de que é locução conjuntiva. Isso é importante falar para vocês a respeito das subordinativas finais, tá? Mas não ideia de finalidade, tá? E pode ser o para também, no caso, né? Que é preposição, lembra que a gente viu na aula passada? Né? Ligando duas orações, tá? As proporcionais, a matemática ajuda da ideia de proporção, a medida que com a crase ali, porque sem a crase já é outra coisa, né? O passo que, a proporção que, tá aí, ó, a medida que estudava, tirava notas melhores, dá a ideia de proporção, né? Tem tudo a ver com proporção. Tá, pessoal? Temos as temporais, que eu já falei, vocês devem estar
não quero nem ouvir mais, né? Mas são, ó, enquanto, depois que, e tem um desde que aqui, que eu falei para vocês, ó. O jogo já tinha acabado quando eu cheguei, na ideia de tempo. E o desde que pode ser condicional, conforme a gente viu lá, né, atrás, tá, pessoal? Mas essas são as temporais. E aí, pessoal, nós temos as conjunções subordinativas integrantes. Tá? O que eu quero nesta aula agora é que vocês saibam que existe o que e o se como conjunção subordinativa integrante que introduzem as orações substantivas que a gente vai estudar futuramente. Tá? São o que e o se. Ó, João disse que não faria a prova. Isso aqui faz parte disso aqui. E pode ser o se também. João não disse se faria a prova. Saiu aqui, não é nada para destacar, que saiu em azul ali, tá, pessoal? Não tem problema. João não disse se faria a prova. Ó, João não disse o que, se faria a prova. João disse o que não faria a prova. Oração subordinada e oração principal. São substantivas essas aqui. Não está estabelecendo uma relação lógica de sentido. O importante aqui é vocês entenderem que tem o se agora como conjunção integrante, que a gente viu o se como pronome. Partícula passivadora, reflexiva, tudo que a gente viu. Tem função do se, função do que, né? Classificação do que, classificação do se na língua portuguesa. Vocês já aprenderam vários. E tem o se, que a gente viu, que é a conjunção subordinativa adverbial condicional. João só vai passar caso, né, vá bem na prova, se for bem na prova. Então esse se é diferente desse se. Esse é a conjunção integrante. Liga, né? Tá aqui introduzindo a oração substantiva. E esse aqui é uma conjunção subordinativa adverbial, porque dá a ideia de condição, tá, pessoal? Isso é importante de vocês saberem também. Terminamos mais uma aula terceira de conjunção. Fica aqui o meu pedido para você me ajudar, né? Se inscreva, curta, compartilhe, me siga nas redes sociais, faça tudo o que você puder fazer de graça. E se quiser me ajudar financeiramente, se torne membro do canal, né? Pode enviar um Pix para o endereço que está na descrição deste vídeo ou comprar um dos meus cursos ou as apostilas que estão lá no site. Eu ficarei muito feliz. Bons estudos!